Olá, gente, galerinha dos primeiros anos. Vamos aqui dar continuidade agora ao nosso novo conteúdo Roma Antiga. Na aula de hoje, né, a aula 2, nós vamos começar a estudar a República. Não vamos acabar hoje não, tá? Ela é bem extensa, então a gente tem a aula de hoje e mais um pouquinho aí pra frente também. Então a gente viu que o rei, né, Tarquínio foi tirado, é o último rei romano, e agora a gente tem no poder agora uma organização chamada República. Primeiro vamos entender um pouco desse nome. República significa coisa pública. Então, na prática, deveria ser um poder voltado para todos que estão dentro da cidade de Roma pudessem participar. Mas a gente vai entendendo que não é bem assim. Então, antes de adentrarmos nas práticas políticas republicanas, vamos conhecer como se organizava também a sociedade de Roma. Vamos lá. E deixe seu like. Sociedade romana. Essa sociedade é uma sociedade hierarquizada. Desde o começo do ano a gente já trabalhou esse termo, né? Significa que existe uma hierarquia. Existem os melhores e... Melhores não, gente, perdão pelo nome. Existem aqueles que detêm mais poder econômico e poder político e aqueles que não têm, né, que estão embaixo. E toda vez que a gente escuta essa expressão, né, hierarquizada, a gente vai lembrar que é uma sociedade dividida numa pirâmide, tá? E claro, o poder está na terra, tá? Que o poder está na terra, o poder está na terra, o poder está na terra. Não esqueça não, tá? Aqui a gente vai ver a divisão social, tá bom? De toda essa Roma antiga. Primeiro, o que é que nós temos? Nós temos aqui, né, em cima, os patrícios. Vem de pater, tá? Eles são aqueles que eram elite desde sempre, as famílias mais ricas que chegaram primeiro na localidade, então eles já estavam lá. Nós temos, eles são aqueles que detêm o poder, detêm as terras, e eles vão estar à frente de todo o poder político lá na Roma republicana. Logo embaixo nós temos os clientes. Quem são os clientes? São aqueles que não detêm, né, de grande poder financeiro, né, aquisitivo, não tem muitas terras, mas eles sempre estão fazendo favores aos patrícios para poder, vamos dizer assim, ter melhorias na sua vida, melhores condições. Então, eu costumo dizer que os clientes são aqueles, né, dependentes e agregados dos patrícios, mas aqueles que a gente chama de babões. É aqueles que sabem que não tem uma condição financeira, mas está ali junto com os patrícios para ver se ganha algum benefício, tá? Logo abaixo, nós temos a maioria da população, né, que são os plebeus, como eu colocou aqui, né? A princípio eles não tinham direitos nenhum, não tinham direito de participar da política. Então quem eram? Eram lavradores, né, que são os camponeses, comerciantes, artesãos. Eles faziam parte do exército, formavam o exército. Logo embaixo nós temos os escravos, tá? Esses escravos são a base dessa sociedade. Eles também são grande parte da mão de obra. Quanto mais Roma cresce, mais aumenta, né, o número de escravos. Eles podem ser prisioneiros de guerra, tá? Adquiridos por guerra ou por dívida. Então, se um plebeu se endividar, tá devendo a um patrício, ele vai ser escravizado. Só que o escravo por dívida, ele não é para sempre, ele é temporário, até ele pagar essa dívida. O escravo que é prisioneiro de guerra, né? Roma foi lá e brigou com o povo e dominou esse povo. Esse escravo, ele vai ser para toda a vida, né? Até a morte. E o filho que sair, né, que surgir dele, né, dele numa relação com uma escrava, vai ser escravo também, tá? Essa é a sociedade. Filho de patrício, patricinho é. Filho de plebeu, plebeuzinho é. Não tem como haver uma mobilidade social, uma mudança nessa sociedade. Lá na frente a gente vai perceber, né, que aqui até os casamentos entre as classes eram proibidos. Lá na frente essas leis vão ser modificadas. Aqui nós temos inicialmente, né, na nossa aula, a estrutura da República Romana, como ela se organizava em termos políticos. Aqui em cima nós temos o Senado. Senado vem de sênior, vem de senhor, vem de idoso, tá?
eram os 300 patrícios. Então, aqueles que estavam no topo, como eu mostrei, tá? Eram eles que estavam lá em cima, bonitinho, e que detinham do poder. Eram os 300 patrícios mais idosos, mais velhos, né? Pela questão da sabedoria, pela questão de experiência mesmo. Esse cargo, ele é vitalício, é para toda a vida, tá? Até só é substituído um patrício no Senado quando esse patrício, ele realmente vem a falecer. Os senadores, eles detinham todo o poder dentro de Roma, mas eles precisavam de auxiliares, né? Porque os senadores, eles elaboravam as leis, decidiam sobre as guerras, organizavam a economia, mas eles precisavam de auxiliares, tá? Esses auxiliares vão ser chamados de magistrados, que também é dos... Deixa eu ver se eu consigo aqui escrever. Mais ou menos, mas saiu, tá? Que também é dos patrícios. Então, os magistrados, que tá aqui, a gente vai já falar deles, eles também são dos patrícios, tá? Aqui a gente tem uma imagem, né, uma espécie de, tentando representar, na verdade, como era, né, essa vida dentro do Senado. Então, a gente percebe que tem aqui, né, essa plenária, os senadores são esses aqui de branco, ó, né? Essa é uma vestimenta bem utilizada por eles, essa espécie, né, de toga era utilizada por eles. Todos são patrícios, tá? Os senadores, não esqueça desse detalhe importante. Por enquanto é isso. Mais na frente a gente vê outras coisas. Principais magistrados, ou seja, principais auxiliares dos patrícios aí que governam a partir do Senado. Nós temos os questores, tá? Cuidavam principalmente do tesouro público, é a galera que cuida da grana, tá? De arrecadar o dinheiro. Então, eles são importantes. Os edis, tá aqui, né? Tomavam de conta dos serviços públicos, abastecimento da cidade, segurança, povoamento das ruas e a organização dos jogos públicos. Aqui a gente, por exemplo, os questores, né? Eles vão ser aqueles responsáveis pelos impostos, cobrar os impostos. Algo bem parecido com o cobrador hoje. Meio que isso, pra gente comparar com a nossa realidade. Os edis é como se fosse a polícia, tá? Ou até juízes que colocam, né, colocam as coisas em ordem, vamos dizer assim. Os pretores, né? Também eles são aqueles que vão estar auxiliando os edis, né, nesse processo de manter a ordem de julgamento, né? Então, se o ed traz sujeitos para serem julgados, então os pretores vão ajudar nesse processo. Se nada der certo, gente, se os magistrados não conseguirem exercer, né, esses cargos ou não forem justos, assim eles pensam, né? O Senado pode intervir a qualquer momento nesses cargos aqui, tá? Mas esses cargos, eles são eletivos, eles são votados para as pessoas assumirem, todos patrícios, não esqueçam. Os cônsules. Cônsul, ele vai assumir praticamente a missão, né, do que a gente conhece como presidente. Então, no caso, eles tinham 2 cônsules, então eles tinham como que 2 presidentes, vamos, né, colocar dessa maneira. Eles eram responsáveis pelo comando dos exércitos, né, em tempos de guerra, de presidir o Senado, né, e os comícios. O que seria o comício? Momento de falar com a população, de mostrar suas ideias. Então, os cônsules vão aqueles que estão à frente. Então, o Senado vai estar decidindo, mas tem aquele que vai, de certa forma, né, na verdade, tem aqueles que são 2 cônsules que vão estar à frente falando em nome desse Senado. Inclusive, esses 2 cônsules, eles são eleitos entre os patrícios senadores, eles só passam 1 ano no poder. Temos os censores. Esses censores, eles faziam uma contagem da população, né? Era preciso saber quem era essa população, controlava a conduta do cidadão e supervisionava as despesas públicas. Então, eles têm aí grandes funções. Vocês perceberam que pelo menos 3, né, desses magistrados, né, 3, eles estão cuidando desse negócio de ordem, né, de colocar as coisas no lugar, de contar as pessoas, de saber se está tudo bem. Por quê? Porque a maior parte da população, como eu mostrei para vocês, não são os patrícios que estão no poder. A maior parte da população são, né, os plebeus e depois, com o passar do tempo, vão ser até os escravos. Então, a gente vai entender que vai ter muita desordem social, que vai precisar muito cuidado e intervenção desses magistrados para que tudo seja e siga em ordem, tá? Então, aqui não tem, mas eu vou acrescentar também a figura do ditador.
quem é o ditador. Inicialmente não é a perspectiva que a gente tem de ditadura, tá? A ideia de um ditador é se por acaso Roma tivesse em perigo, eles não iam ter como reunir todos os senadores para tomar uma decisão, como era, né, acontecia de forma corriqueira. Então eles precisavam de uma pessoa para num perigo, né, Roma está passando por um momento difícil, assumir o poder sem necessitar, né, de reunir todos os senadores. E esse poder ele era só no período de crise, né? Por exemplo, era o chamado ditador. Ele era escolhido pelos senadores, assumia. Quando a crise acabava, o ditador voltava lá pro seu cantinho, pro seu lugar, não mandava mais em nada, tá? Então, aqui, o que não pode esquecer? Que o órgão mais importante dessa república é o Senado, que é formado por patrícios. Essa é a ideia principal dessa república, né? Os senadores que são aqueles que vão estar comandando, organizando essa república, né? Estabelecendo as leis, tá bom? Nas próximas aulas a gente vai ver o passo a passo de como essa república vai agir com a sua expansão territorial, que conflitos, né, vão existir dentro dessa estrutura. Então até a próxima, né, as próximas aulas. Tchau, tchau, galera. Deixa aí seu like, tá bom? Então até mais e vamos lá seguir estudando. História é maravilhosa, tá, galera?